Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 11 de setembro, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, a Era dos Sete Espíritos. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 20, os Sete Espíritos diante do trono de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele realmente quer nos colocar diante dos sete espíritos. 7 é um número especial, um número que mostra a totalidade, a perfeição, né? A maneira de Deus completar todas as coisas. Deus ele quer chegar ao fim, ele quer estabelecer o seu reino, e para isso ele conta com a igreja, ele quer contar conosco, ele quer realmente depender de cada um de nós, e para isso ele escolhe o seu profeta, ele revela ao seu profeta o que falar, qual é a direção a ser tomada, Senhor Jesus. E a nossa parte é viver no Espírito, para obedecer, estando conectado, afinado com o Senhor, né, Senhor Jesus, para que realmente a vontade de Deus seja cumprida, de acordo com tudo aquilo que foi planejado pelo Senhor. A gente não deve falar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, mas realmente falar aquilo que o Senhor confiou. E para isso a gente precisa ter experiência com o Senhor. O próprio Senhor tem se revelado a nós, Senhor Jesus. E a gente precisa realmente, ter uma visão celestial, enxergar realmente o padrão de Deus, a direção de Deus, a visão de Deus em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ó Senhor Jesus. Capítulo 19, do versículo 16 ao 18. Ó Senhor Jesus. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Ó Senhor Jesus. Isaías capítulo 42, do versículo 1 ao 8. Ó Senhor Jesus. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ó Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 1, versículos 4 e 5. Ó Senhor Jesus. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 32. Ó Senhor Jesus. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao 13. Ó Senhor Jesus.
Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A visão de João. Ó Senhor Jesus. O apóstolo João recebeu a revelação de Deus em Apocalipse, pois se achou em espírito. O profeta de Deus, o apóstolo de Deus, o homem que Deus usa, não fala o que lhe vem à cabeça, não expressa suas próprias ideias, nem fala do que planejou ou programou. Tudo isso que tem acontecido entre nós nos últimos 4 a 5 anos não foi programado, nem mesmo a linha da revelação. E podemos ver uma linha muito clara do que Deus está falando. Deus programou, nós não temos nada programado. É Deus quem revela a seu profeta, que por sua vez deve estar em espírito, conectado, afinado com ele, assim como o apóstolo João. Ó Senhor Jesus. No primeiro capítulo de Apocalipse, temos a primeira visão de João. Ele em espírito, ao escutar a voz que falava por trás de si, voltou-se e viu 7 candeeiros de ouro, e andando no meio dos 7 candeeiros, alguém vestido como sumo sacerdote. A primeira visão de João, a visão principal, nos mostra que neste tempo final, Jesus Cristo é o próprio sumo sacerdote que cuida das igrejas. Ó Senhor Jesus. A segunda visão de João está no 4º capítulo de Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Notemos que a revelação dada a João não é a mesma dada a Paulo. O versículo diz: depois destas coisas. Isso mostra que essa palavra é para nós, que estamos no momento da aurora. Ó Senhor Jesus. Em Isaías vemos que o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai para uma missão muito importante: estabelecer seu reino. Por isso, hoje, Ele está cuidando das igrejas, a fim de estabelecer seu reino. Esse trecho ainda diz: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. O ministério de João serve para anunciar as novas coisas antes que elas sucedam, e o Senhor nos fará ouvi-las por Apocalipse, pela revelação de João. O ministério de João é especificamente para agora, para o momento da aurora. Esse momento é tão importante que Deus preparou um ministério especialmente para preparar a igreja no tempo final. Ó Senhor Jesus. No capítulo 4 de Apocalipse, João viu uma porta aberta no céu e uma voz convidando para subir até lá. Aqui há uma semelhança com o momento em que Deus manda Moisés subir ao monte para lhe mostrar o modelo do tabernáculo e para receber as tábuas da lei. A economia veterotestamentária de Deus foi revelada a Moisés no Monte Sinai. Ali, Deus revelou a ele tudo o que queria fazer com o povo de Israel. Semelhantemente, Deus chamou João para lhe mostrar o que deve acontecer depois destas coisas. Ó Senhor Jesus. Quando Moisés subia ao monte, o monte fumegava. Havia trovões, relâmpagos. O que são raios, trovões e relâmpagos? Cientificamente falando, são descargas elétricas. Quando 2 nuvens de cargas opostas se chocam, acontece uma grande descarga elétrica. Essa grande descarga elétrica faz surgir os relâmpagos, raios e depois o trovão. O raio, a luz, chega primeiro e o barulho do trovão chega depois. Nosso Deus é um Deus elétrico. Ó Senhor Jesus.
no primeiro capítulo de Ezequiel, aos 4 seres viventes e o electro, de onde provém a eletricidade. Os seres viventes que trabalham para Deus são energizados, são elétricos. Quando um comportor não toca na fonte, não consegue fazer comportagem. Mas quando ele é energizado, ninguém o segura. A palavra profética nos traz o conteúdo do livro de Apocalipse e gera dentro de nós o fogo que ardia na sarça, mas não a consumia. Nós éramos desprezíveis espinheiros, machucando todos os que se aproximavam de nós. Mas Deus está usando esses espinheiros para queimar. E é a palavra profética que faz esse trabalho. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, é difícil ver frieza em alguém que acompanha a palavra profética. Todos estão com o coração ardendo, como aqueles 2 discípulos no caminho para Emaús. E isso acontece porque Deus é elétrico, é fogo, é relâmpago. Todos nós estamos queimando, ó Senhor Jesus. Neste momento em que vivemos, é muito importante saber que mesmo na situação caótica em que nosso país está mergulhado, ainda assim, tudo está debaixo do controle de Deus. Há alguém no trono. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Quando João subiu ao céu, a primeira coisa que viu foi um trono. Deus está sentado no trono. Por isso, não se preocupe, porque Deus está no comando. Ele está no trono, administrando todas as coisas. E diante dele estão os 7 espíritos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O que a primeira visão de João em Apocalipse nos mostra? Ó Senhor Jesus. Ele viu ali, os 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, que passeava entre os candeeiros. Então mostra, que o Senhor, ele é aquele, que anda pelas igrejas. Senhor Jesus, ele é aquele que cuida de nós. Na segunda visão, ele viu aqui o trono, Senhor Jesus, mostrando que o Senhor ele quer reinar sobre nós também. Então, ele está cuidando, Senhor Jesus, de nós, mas com uma direção bem clara. Estabelecer o seu reino, o Senhor governar todas as coisas. Hoje o mundo está um caos, a característica das pessoas é um viver de caos, Senhor Jesus. Mas aquele que está vivendo diante do Senhor, ele está vivendo em ordem. Deus está ordenando, está estabelecendo todas as coisas. E graças ao Senhor, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas acontecem do jeito que o Senhor deseja. Tudo para o nosso exemplo, para a nossa direção. A gente precisa fazer o quê? Exercitar o Espírito, ser energizados pela palavra de Deus. É isso que vai realmente nos ajudar a caminhar, a perseverar até o fim. Ó Senhor Jesus. E o meu ponto-chave de hoje: governados pela visão correta, que nos prepara para o reino. Ó Senhor Jesus. Como foi falado no diário de hoje, o Senhor ele deu para João uma visão diferente, Senhor Jesus, daquela que ele deu para Paulo, Senhor Jesus. E o Senhor ele separou esse ministério de João para o tempo do fim. O Senhor ele não quer só nos mostrar o que é a igreja, o que ele espera, Senhor Jesus. Ele não quer só nos mostrar o nosso viver, mas ele quer que a gente cumpra algo, para que o seu reino seja estabelecido, Senhor Jesus. O Senhor veio realmente governando todas as coisas para esse momento onde as coisas estão sendo concluídas, porque hoje ele pode contar com a igreja, pessoas que vivem no Espírito para obedecer a sua ordem, a sua direção. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O que fica bem claro para mim durante a semana, quando ele está falando para nós a respeito da visão de João, ó Senhor Jesus. E basicamente no meu diário de hoje e amanhã que ele entra realmente na questão da semana sobre ter os 7 espíritos diante do trono. Então mostrou que o Espírito, durante toda a semana, veio dando para nós uma base, para a gente perceber que o Espírito ele quer governar todas as coisas, mas o Espírito não está por aí solto, ele está diante do trono. Por um lado o Espírito está em nós, por outro lado ele está diante do trono. Por um lado ele está fazendo a sua ordem, a sua obra na terra. Por outro lado ele está fazendo uma obra celestial. Então a gente precisa realmente ter um viver na terra, mas um viver celestial. Por isso que a visão de João ela é diferente de Paulo. Paulo ele veio mostrando a característica da igreja, o preço que Cristo pagou, Senhor Jesus. E veio dando muitas revelações. Por isso que o irmão Dong sempre mostrou para nós, olha, Paulo abriu várias janelas do céu, mas João ele abriu o céu inteiro. A gente viu que a revelação dele, ele foi levado, sobe para cá. Então Deus levou ele até o céu.
Senhor Jesus, para que ele pudesse ver, né, que há um trono, há um Deus nesse trono. Esse Deus está no controle de tudo. E eu digo novamente, não é só Deus no controle da nossa vida, mas Deus também no controle da sua obra. Muitas pessoas acham que, não, eu tenho que estudar a Bíblia, eu vou conhecer doutrinas, e aí eu é que vou fazer as coisas. Não, é o Espírito. Ele quer nos usar apenas como uma sarça, né? A sarça, se ela não tiver fogo em cima dela, ela é só um espinheiro, né? Ela só serve para machucar os outros. Todos aqueles que se aproximarem de mim e eu não tiver no Espírito, eu só vou causar ferimentos. Senhor Jesus, aqueles que vivem mais próximo de mim que o digam, né? Ó Senhor Jesus, sabem que eu tenho muitos defeitos, muitos problemas, muitas situações, mas eu procuro sempre, né, ter o fogo do Espírito, né, para que o fogo possa tocar nas pessoas antes do espinho. Senhor Jesus. Então, se o fogo tocar primeiro, né, o espinho não vai causar grande estrago, né? E se o espinho se aproximar demais e causar um ferimento, ó Senhor Jesus, o fogo está ali, né, para poder não deixar esse espinheiro também se consumir. Então o Senhor, ele realmente quer nos revestir com todo o seu fogo. E o Senhor, ele realmente quer nos dar essa visão, né? Por isso que o irmão mostrou aqui, né? Quando falou para João, sobe que eu vou te mostrar. É como ele fez com Moisés. Moisés subiu no monte, Senhor Jesus, para poder ver, né, a questão do tabernáculo, para receber as tábuas da lei, né? Mostrar ali toda a maneira de governar. E se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que mesmo Moisés tendo toda a lei, tendo tudo escrito, ele era alguém que vivia no Espírito. Ele era alguém que sempre ia na presença de Deus. Naquela época, né, o homem não tinha acesso ao céu, Senhor Jesus, porque Cristo não tinha morrido ainda. A gente já viu, né, que o Senhor, ele se tornou o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sem princípio nem fim dos dias. Ele se ofereceu pelo Espírito eterno, né, como sacrifício para nós, e ele penetrou além do véu, no verdadeiro santo dos santos, celestial. Então Cristo, ele abriu para nós esse caminho. Por isso que João pode ter sido levado, né? Paulo foi levado, né, Senhor Jesus, ao céu, para ter uma visão divina, né? Uma visão realmente de Deus. Só que na época de Moisés, Senhor Jesus, o homem não podia fazer esse caminho. Então o próprio Deus teve que descer. E ele desceu no monte. Qual foi o resultado? Né? O monte fumegava. Era o fogo de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? Ficou uma marca ali para sempre. Né? E saíam relâmpagos, trovões. Senhor Jesus. E mostrou, né, que, o versículo que a gente leu ali, né, em Ezequiel, ele mostra que tinha ali um metal. Né? Esse metal é o electro. Né? Senhor Jesus. Outras versões falam, né, electro e tal. E ele mostrou que o Senhor, ele é elétrico. Né? Ele quer nos dar realmente essa energia, né? E depois na palavra profética também os irmãos foram complementando isso, mostrando para nós, né, que o relâmpago, né, por que ele vem em zigue-zague, né, Senhor Jesus, porque ele vai encontrando um lugar na atmosfera com menos resistência. O lugar que ele encontra menos resistência é o caminho que ele percorre, né? E aí às vezes ele vai para cá, vai para lá, vai para cá, até conseguir chegar no seu objetivo. E assim que o Senhor, ele age conosco, o Espírito, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, né? Mas, e assim também é todo aquele que é nascido do Espírito, né? A gente precisa realmente perceber, olha, o Senhor precisa de nós. Ele vai nos conduzir pelos caminhos aonde ele não encontrar resistência. Por isso que a gente precisa realmente viver no Espírito. E para isso que a gente está recebendo essa visão. Ó Senhor Jesus, a gente que é algo que está vindo para nós de um patamar superior. Não é só receber revelação, ter conhecimento da igreja, precisa haver também uma continuidade, né? Paulo veio, estabeleceu a igreja, já começou a degradação, Paulo veio trazendo os irmãos de volta para a revelação, para que eles pudessem viver no Espírito, Senhor Jesus. Mas ele sabia que tinha muita coisa a ser feita ainda, né? Então a gente está vendo que, né, as 7 igrejas que são reveladas aqui, né, não tinham só 7 igrejas na Ásia, não quer dizer que as outras igrejas não eram importantes, mas que havia um significado profético, mostra toda a era da igreja. A igreja foi passando pelas eras, né? Era de Éfeso, né? Esmirna, Pérgamo, né? E hoje, até o final, vai existir Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas o Senhor está dando para nós, né, o Evangelho de João, o ministério de João, Senhor Jesus, para que a gente possa produzir Filadélfia. Hoje é a era de Filadélfia. É para aqueles que realmente vão depender do Espírito, porque tem pouca força. Tem o nome e tem a palavra. O nome para se voltar ao Senhor, para depender do Senhor, para viver no Espírito. E a palavra como direção, né? A palavra como
não só consultar a Bíblia, Senhor Jesus, mas realmente ouvir a palavra de Deus, valorizar. Deus, ele escolhe o seu profeta, e esse profeta tem que estar no Espírito. Por isso que hoje, o Senhor não quer só pessoas soltas, ele quer a igreja. Porque se um irmão falhar, outro dá continuidade. Por isso que é a igreja. O Senhor não quer ficar dependendo do nosso humor, né? Ele quer sair por onde o Espírito acha caminho, onde tem menos resistência. Por isso ele quer nos dar essa visão espiritual. Ele chamou Jonas, sobe para cá, eu vou te mostrar. No Velho Testamento Deus teve que descer. Agora no Novo Testamento, através de Jesus, nós podemos ter uma visão celestial. Por isso que a igreja de Filadélfia tem uma porta aberta. Ela precisa estar bem clara quanto ao reino. Senhor Jesus. Enquanto o ministério de Paulo era estabelecer as igrejas, era dar uma casa para Deus, fortificar, fortalecer os irmãos, João, ele quer trazer de volta os irmãos para a realidade, para o viver no Espírito. Paulo, ele conseguiu viver no Espírito, conseguiu gerar alguns, mas depois, quando entrou em degradação, os irmãos não viveram no Espírito. A palavra profética se perdeu. Hoje, a palavra profética está sendo restaurada por aqueles que invocam o nome do Senhor, por aqueles que realmente valorizam aquilo que o Senhor tem que fazer. Por isso a gente tem que perceber que nós somos trabalhadores da última hora, não tem trabalho para ser feito depois. Por isso que o ministério de João, deixado especialmente para nós nessa hora, é uma visão que a gente precisa ter, Senhor Jesus. Porque é realmente com essa visão celestial que a gente vai levar as coisas para frente. Ou seja, existe algo para ser concluído. Enquanto Deus revelou para Paulo tudo a respeito da igreja, Senhor Jesus, ele revelou para João qual é o intuito da igreja, aonde essa igreja vai chegar, qual é o fim disso tudo. E é isso que a gente tem que perceber. Apocalipse quer dizer revelação. Então a gente não está mais em conceitos, a gente está vivendo, né? A gente está vivendo o que o Espírito está fazendo, aquilo que está acontecendo de fato. O fim dos tempos estão vindo aí. Por isso que tantos sinais, tantas situações, para a gente realmente perceber, olha, eu tenho que estar no Espírito, eu tenho que estar conectado, tenho que estar afinado com o Senhor para fazer aquilo que Ele deseja. Deus, Ele que escolhe para quem que Ele se revela. Senhor Jesus. A gente tem que perceber isso. É muito mais do que doutrina. A gente não pode tomar a palavra como filosofia, mas tem que perceber, olha, é Deus se revelando para mim. Eu preciso enxergar a pessoa de Deus. Por isso que João deixou claro, olha, o Senhor me levou lá no céu e eu vi um trono. Eu vi o Senhor, né, andando pelas igrejas para concluir algo. Então, o Senhor nos deu o evangelho do reino. O evangelho para estabelecer o reino. O tempo do fim é para estabelecer. Enquanto as outras eras da igreja vieram passando, acontecendo situações, hoje, Deus, Ele quer estabelecer a igreja de Filadélfia para cumprir a sua vontade, para estabelecer de fato o reino, para que o Senhor resolva todas as coisas. Não vai haver nada depois. É a igreja que vai concluir essa era. Ó Senhor Jesus, para entrar a próxima era do reino e depois a próxima era, Senhor Jesus, que é o reino do Senhor, né, que é o reino eterno, novo céu, nova terra, onde vai habitar justiça. E para isso Ele quer nos preparar. Essa palavra de João é para nos preparar. É o Senhor que está à frente, é Ele que está andando nas igrejas. A gente tem que reconhecer, a gente precisa enxergar o Senhor andando pelas igrejas, cingido, preparando aqueles que realmente estão buscando essa visão celestial. Não é simplesmente ouvir algo e gostar de algo, mas realmente perceber, opa, aqui tem a presença do Senhor, aqui tem a direção do Senhor, e é isso que Ele quer dar para cada um de nós. O Senhor está cuidando de nós, e mostra para nós, Ele vai mostrar para nós o que é depois dessas coisas. É o momento da aurora, é o que vem depois, e não tem volta. Senhor Jesus, a história da igreja é cheia de altos e baixos, mas agora não vai ter altos e baixos, vai ter conclusão. Ó Senhor Jesus, quem tiver alto, está alto, quem tiver baixo, está baixo. Quem realmente exercitar o Espírito, cooperar com o Senhor, está dentro. Quem não cooperou, está fora. Por quê? Porque vai haver a conclusão, por isso Ele quer nos preparar. Está mostrando, está acontecendo já. Paulo está mostrando para nós a vida da igreja, mas João está mostrando para nós o tempo final. E ele está nos anunciando, se prepara. O Senhor está estabelecendo o seu reino. Ele está cuidando para isso. Senhor Jesus. Muitas coisas se cumpriram, mas agora, Senhor Jesus, é definitivo. Né? Tenho falado durante a semana, né?
A gente ora tá bem, ora tá mal, a gente tem momentos vitoriosos, momentos de derrotas, mas nada disso é definitivo. Ainda posso me arrepender, me voltar ao Senhor, mas está chegando um tempo em que realmente vai definir tudo. Senhor Jesus, e aí como é que eu vou estar? Por isso o Senhor está nos chamando para não só estar num estágio de crescimento, mas num estado. Por isso que mostrou para nós, olha, tem uma semelhança entre aquilo que o Senhor fez lá com Moisés e com João. Todo o princípio de Moisés se deu até Cristo. Ó Senhor Jesus. E hoje da mesma forma, tudo que o Senhor está mostrando para João vai se dar até a segunda vinda de Cristo. Ele mostra para nós também, finalzinho de Apocalipse, tudo o que acontece. Ó Senhor Jesus, vai haver julgamento, nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor. E Ele está nos preparando para a gente viver na condição da igreja de Filadélfia. Deus ele tem que levar o seu encargo adiante, por isso que Ele vem para nós como esse Deus elétrico. Ele tem que descarregar o seu encargo em nós. Se o comportor, se o irmão não vai na fonte, não consegue produzir a vontade de Deus, porque não está carregado. É Deus quem faz o trabalho, é Ele quem nos energiza. Senhor Jesus, há um trono, o Espírito está diante do trono, eu também preciso estar. Eu preciso estar sendo encabeçado pelo Senhor. É o Senhor que vai direcionar todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.